Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. Crescer, combater e esperar. 2 Pedro. No final da vida, o apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. Na primeira, quis mostrar que os sofrimentos pelos quais passamos são necessários e usados por Deus para que tenhamos a salvação da nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Na segunda, ele nos mostra a natureza divina sendo trabalhada na natureza humana por meio da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Ele nos mostra isso ao escrever: vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, parte B. Assim como a segunda carta de Paulo a Timóteo foi sua despedida dos irmãos de quem ele cuidou, contendo suas últimas palavras, Pedro usou sua segunda epístola para se despedir, pois seu martírio já estava à vista. Sendo assim, as palavras dessa carta também podem ser entendidas como testamento espiritual do apóstolo para a igreja. Podemos dizer que, de maneira geral, Pedro quis alertar os cristãos acerca de perigos que estavam por vir e os encorajou a permanecer firmes na fé, de modo que não fossem enganados por falsos mestres e doutrinas contrárias. Essas doutrinas agiram como câncer na igreja, adoecendo-a. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3, 10 e 14. De acordo com Pedro, um dos pontos da doutrina cristã que sofreria forte ataque seria o que trata da vinda do Senhor, a qual seria motivo de escárnio e zombaria. 2 Pedro capítulo 3, versículos do 3 ao 4. Já no primeiro capítulo, vemos que a vida cristã é questão de acréscimo, isto é, quanto mais a vida divina é acrescida a nós, mais manifestamos a natureza divina em nosso viver. Nesse capítulo, Pedro nos mostra que devemos reunir toda a nossa diligência para acrescentar vários itens à nossa fé: a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. 1 Pedro capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Dessa maneira, a vida cristã se tornaria como o galgar de degraus que nos levam ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Na prática, a associação dessas virtudes em nossa vida seria como os carimbos do passaporte para o reino. Versículos do 8 ao 11. Na primeira epístola, vemos que Satanás foi frustrado ao tentar destruir os cristãos por meio da violência e do sofrimento provocado por ela, pois por meio dos sofrimentos os cristãos são transformados e purificados, a exemplo do ouro purificado pelo fogo. Na segunda epístola, Pedro aponta a mudança de estratégia do inimigo: destruir a igreja por meio de falsos ensinos. No final da epístola, Pedro refuta um dos mais terríveis ensinamentos malignos acerca da vinda de Cristo, a qual era vista como fábula. Pedro reforça que a vinda do Senhor é certa e devemos preparar-nos para ela. Ele nos mostra que Deus é longânimo e a demora de Cristo em vir, na verdade, é a bondade de Deus que aguarda por nosso arrependimento, a fim de que aguardemos o Senhor em paz e santidade. 2 Pedro capítulo 3, versículos do 3 ao 14. Portanto, amado leitor, podemos resumir as palavras finais de Pedro em 3 sentenças: ser diligentes para sempre, crescer espiritualmente, combater os falsos ensinamentos e aguardar com paciência a vinda de Cristo. Amém. A Bíblia é o falar de Deus.